Esse é o nosso segundo vídeo sobre as inovações trazidas pela Lei de Migrações no Brasil, a Lei 13.445. Nesse vídeo a gente queria falar de duas alterações extremamente importantes e relevantes para o entendimento da lei. A primeira delas é o desaparecimento do termo estrangeiro. Como vocês sabem, a Lei 6.815, que era o Estatuto do Estrangeiro anterior, ela se dedicava a cuidar do estrangeiro no Brasil. A Lei 6.815 foi feita no ano de 1980. Como você deve saber, em 1980 o Brasil era um país totalmente diferente. Em 1980 o Brasil não era uma democracia, ele vivia um estado social num regime de exceção e ditadura. O que isso quer dizer para a gente? Que um estado militar, qual é a principal função do exército, das forças armadas, dos militares de um país? Os militares trabalham dia e noite se preparando para uma agressão de um exército estrangeiro no Brasil. Daí, naquela época, falar de estrangeiro num exército militar tinha outro contexto do que tem para nós hoje. Então, a Lei 6.815 de 1980 foi feita nesse contexto em que o estrangeiro não tinha um status de igualdade com o brasileiro. E aí o tempo foi passando, a legislação evoluindo, aumentando os tratados internacionais, e em 1988 foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil. Qual é a importância disso? A Constituição da República de 88 inovou e estabeleceu a igualdade entre brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Não havia essa igualdade. Inclusive, no Brasil anterior à Constituição da República de 88, no Estado social militarizado, o Estado, com base naquela teoria de soberania, de independência, era quase uma graça conceder um visto ou uma estada para o estrangeiro no Brasil. Eu vou lembrar alguns trechos da Lei 6.815 que vai ser revogada a partir de 21 de novembro de 2017. A lei começava assim: em tempo de paz, qualquer estrangeiro poderá entrar no Brasil satisfeitas alguns requisitos legais. Dizia também a Lei 6.815, no artigo 26, que o estrangeiro, um visto, configurava-se mera expectativa de direito para o estrangeiro, que inclusive a sua entrada, estada ou registro no Brasil poderia ser obstado por mera inconveniência a critério do Ministério da Justiça. Então, num Estado militarizado, num regime de exceção, o próprio Estado poderia dizer: determinado estrangeiro é inconveniente para o Brasil, o Ministério da Justiça poderia determinar, a Polícia Federal poderia determinar uma inconveniência de um estrangeiro e obstar o registro de quem tem visto, obstar a estada de quem já foi registrado ou inclusive a entrada. Então o estrangeiro tinha um status totalmente diferente do que ele tem com a Constituição de 88. A Constituição de 88 inaugurou dizendo: brasileiros e estrangeiros são iguais perante a lei. A segunda inovação da Constituição de 88, ela instituiu o Estado Democrático de Direito. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele Estado, com base na sua soberania, na sua independência, poderia inclusive tirar um estrangeiro do Brasil pela sua mera inconveniência, por decretar sua inconveniência. No Estado Democrático de Direito, há uma limitação de poder do Estado. No Estado Democrático de Direito, o Estado é o primeiro a se submeter à lei. Com essa nova lei, o estrangeiro passa a ser igual a um sujeito de direito brasileiro, em consonância com a Constituição da República de 88. Então, a lei nova, a Lei 13.445, que trata das migrações no Brasil, não cita nenhuma vez a palavra estrangeiro, para demonstrar a garantia de igualdade. Ela opta por usar o termo migrante. E dentro de migrante, ele classifica imigrante, o estrangeiro que vem para o Brasil, e emigrante, o brasileiro que sai do Brasil e vai viver no exterior. Então mostra clara consonância com a Constituição, não se usa mais o termo estrangeiro, usa o termo migrante.
mostra clara igualdade de direito entre os dois e trata de uma humanização. O estrangeiro passa a ser um sujeito elegível à proteção dos direitos humanos, como o brasileiro. Essa é uma grande mudança da legislação, mostra um avanço, mostra o enquadramento da lei de imigrações no Brasil à Constituição brasileira, aos tratados de direito internacional de direitos humanos. Isso era o que a gente queria mostrar. Vou deixar aqui abaixo 2 links de 2 vídeos interessantes que mostram como que era o Brasil em 1988, da festa da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, para ilustrar, para você enxergar, para você sentir como era o Brasil. Um ponto importante desse vídeo é que no Estado militar, com a promulgação da Constituição da República de 88, a festa foi feita com uma salva de 21 tiros de canhão. É um Estado militar, é um Estado diferente. Vale a pena ver esse vídeo, 3 minutinhos, do 19 ao 23 minutos, para ver como que era o Brasil. Outro link que eu vou deixar aqui fala do Estado democrático de direito, que embora só surgiu na nossa Constituição em 1988, isso já existe desde 1215, na Carta Magna Inglesa, em que o Estado é o primeiro a se submeter à lei. Então, no Estado democrático de direito, aquela situação em que o Estado tinha poder de fazer tudo, agora ele está limitado. Embora comparando as duas leis, nós temos as mesmas expressões, mera expectativa de direito para o visto, na lei nova existe a mera expectativa de visto, mas um estrangeiro só pode ser impedido de entrar no Brasil se enquadrar em uma das situações elencadas na própria lei, submetendo o Estado à lei, ao ordenamento jurídico. Era isso que a gente queria comentar. Eu sou Daniel Vilas Boas, aqui da Personae Business Intelligence, e acompanhe nossos vídeos. Obrigado, tchau.